Mais uma aula de gramática, essa é a nossa segunda aula de gêneros textuais. Para receber o material é só preencher o formulário, o link está na descrição. O primeiro gênero textual de hoje é a resenha. A resenha é uma análise crítica, uma apreciação sobre um determinado assunto, onde o autor vai manifestar o seu ponto de vista, a sua opinião. Só que a resenha ela vai se diferenciar da dissertação pelo seguinte ponto. Na resenha, o autor ele vai usar uma linguagem muito mais livre e pessoal. E, além disso, ele pode dialogar diretamente com o leitor, falar direto com quem está lendo. A tirinha é um texto híbrido, ou seja, texto verbal e não verbal, né? Palavras e imagens vão se combinar para elaborar uma narrativa, uma historinha que objetiva o humor ou a construção de uma crítica ou as duas coisas. O fato de ela objetivar o humor não significa que todo mundo vai achar graça. Geralmente, esse humor ele deriva de uma quebra de expectativa. Ou seja, ele vai contando a história, tu acha que vai acontecer uma coisa e chega no final, acontece outra. E nessa crítica, quando é uma tirinha que faz uma crítica, ela vai vir com um tom argumentativo mesmo, vai sustentar um ponto de vista. Ali eu coloquei uma tirinha da Mafalda, que costuma cair muito em vestibulares e também no Enem. É de um cartunista latino-americano, do Quino. E as tirinhas da Mafalda, geralmente, ela faz críticas políticas, então relacionada a meio ambiente. Meme é algo que ainda não caiu no Enem, mas tem tudo para cair. É a cara do Enem pedir um meme um dia. O meme ele vai dialogar tanto com o cartoon quanto com a charge, ele chega a resgatar alguns traços da charge. E um meme nada mais é do que um texto, sim, um texto, produzido no meio virtual, que vai se utilizar de imagens, de vídeos, de GIFs, de personagens. Geralmente são personagens desse meio virtual. Geralmente, nem sempre. Tá aí Nazaré Tedesco que não nos deixa mentir. E esses personagens eles vão se mesclar a falas criadas ou então já conhecidas pelo próprio público. É muito comum que os memes acabem cobrando um conhecimento intertextual, ou seja, se tu não conhecer uma outra obra, tu não vai entender o meme. Placas são textos híbridos, ou seja, vai misturar a linguagem verbal e não verbal, ou seja, palavras e imagens, e ela objetiva informar, dar alguma instrução. Então vai ter realmente um caráter injuntivo, vai ter muito da função apelativa, e geralmente as placas vão utilizar uma linguagem bem direta e bem curta. Receitas, elas têm a função de instruir o leitor, dar comandos diretos para o leitor, por meio do uso do modo imperativo e do uso da segunda pessoa. No caso, em receitas, ela tem uma organização característica. Geralmente a gente tem o nome ali da receita, depois os ingredientes e o modo de preparo. Receitas médicas também entram nisso aí. Afinal de contas, vem a prescrição de um medicamento, ou então de procedimentos de saúde, com informações ali de uso, recomendações, como fazer, como utilizar. O manual ele também tem a função de instruir o leitor, também vai dar comandos direto para o leitor, utilizando o modo imperativo e a segunda pessoa, só que ele vem de maneira diferente. Ele vai vir geralmente na forma de folheto, ou então de um livro, ou até de um arquivo informativo. E geralmente ele emprega imagens, que é para ilustrar e ajudar na compreensão. A bula também tem a função de instruir o leitor, vai dar comandos diretos através do uso do modo imperativo e da segunda pessoa. Só que a bula é um conjunto de informações sobre um medicamento, que os laboratórios são obrigados a colocar na embalagem do remédio. E geralmente as informações trazidas na bula elas vêm divididas e organizadas em tópicos. A piada, que também pode ser chamada de anedota, é uma narrativa, uma historinha que objetiva gerar o riso, objetiva o humor. De novo, se você ri ou não, aí o problema é seu. E normalmente ela é um texto narrativo curto. A piada, que também pode vir com o nome de anedota, é uma historinha que objetiva o riso, objetiva o humor. De novo, se você ri ou não, o problema é seu. É igual quando a gente era pequeno, né? Que vinha nas provas, explique por que essa historinha, essa piada é engraçado. E aí tu não tinha achado graça. Não interessa se tu achou graça ou não. O objetivo ali foi ser engraçado e você vai ter que identificar o porquê. E geralmente essas piadas, anedotas, elas são textos bem curtinhos, que é pra ser rapidinho mesmo.
Aforismo, que também pode ser chamado de ditado, máxima, provérbio, pode vir com vários nomes, é uma frase que, de uma forma criativa, vai levar a uma reflexão moral. Basicamente, é qualquer forma de expressão sucinta de um pensamento moral. Ali eu coloquei uma frase do João Guimarães Rosa, até uma parte dessa frase já caiu no Enem, se eu não me engano, em 2014. A propaganda é um texto que geralmente é híbrido, geralmente vai combinar palavras e imagens, e a função dele é estimular o leitor a comprar um produto ou então aderir a uma ideia. Ela vai utilizar muito verbos no imperativo e pronomes de segunda pessoa. Aqui eu coloquei 2 exercícios do Enem para a gente ver como é que isso cai na prática. O primeiro, ali a questão 112 é de 2011 e o segundo, questão 132, é de Enem 2014. A questão 112 traz uma piada. E aí, no final, ele pergunta: por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. Como eu falei, é uma piada, é uma anedota, né? Ele traz um enredo curto e vem com o objetivo de fazer a gente rir, de gerar o riso. Então, ali, letra A, anedota pelo enredo e humor característicos. A questão 132, em 2014, traz uma frase de um autor brasileiro, João Guimarães Rosa. É um trecho de um livro dele chamado Grande Sertão Veredas. Muito bom, inclusive, leiam. E ele diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E no enunciado diz: no romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de... É um aforismo, né? Ele está expondo ali uma máxima, é uma reflexão ali dele, tem um caráter ali um tanto quanto moral, e ele está expondo essa reflexão dele de maneira curta, né? Então, é um aforismo, expor uma máxima em poucas palavras. Por hoje é isso, acabamos de gêneros textuais, espero que vocês tenham gostado. E, de novo, para receber o material é só preencher o formulário, o link está na descrição. Tchau, tchau!